Olá, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora são 2h50 e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. Começo falando sobre um assunto um pouco mais sério. Isso porque o trabalho escravo, que muita gente imagina fazer parte apenas do passado, continua sendo uma realidade no Brasil. Só no Mato Grosso do Sul, os números de resgate no último ano cresceram de forma expressiva. Alojamentos improvisados, falta de água potável, jornadas exaustivas e direitos ignorados. Situações que caracterizam um trabalho análogo à escravidão, crime previsto no Código Penal brasileiro. Em 2025, o Brasil registrou mais de 4.500 denúncias, o maior número da série histórica. Em Mato Grosso do Sul, os números também preocupam. Em 2025, mais de 140 pessoas foram resgatadas de condições análogas à escravidão em Mato Grosso do Sul. O número representa um aumento de 74% em relação a 2024, segundo dados do Ministério Público do Trabalho. Diante do aumento dos casos e da complexidade do combate ao trabalho escravo contemporâneo, Mato Grosso do Sul passou a discutir a necessidade de ações mais estruturadas e permanentes. Segundo o coordenador regional de combate e erradicação do trabalho escravo do Ministério Público do Trabalho, a criação de um plano estadual busca organizar as estratégias e definir responsabilidades entre as instituições. O combate ao trabalho escravo, ele demanda uma atuação em rede, né? Então, a COETRAI, ela foi reinstaurada agora, reinstituída no âmbito da SEMADESC, com essa missão de articular todas essas instituições, sejam elas estatais ou não estatais, né? Para que nós possamos, de uma maneira mais eficiente, unir os esforços para que o trabalho escravo seja adequadamente tratado em 3 dimensões: na dimensão preventiva, né, na dimensão repressiva e na dimensão também de reintegração e acolhimento daqueles trabalhadores submetidos ao trabalho escravo. Na prática, o plano estabelece um fluxo integrado de atuação entre os órgãos de fiscalização, o sistema de justiça e a rede de assistência social. Ele é um plano bastante complexo, é por isso que demanda essa conjugação de esforços nessa fase preventiva, uma tentativa, digamos, de disseminação de boas práticas, né, para que nós possamos sensibilizar os atores, né, e ali nós temos a participação da FamaSul, que é muito importante, já que a maior parte das situações ocorrem na área rural e em fazendas, não é? E depois nós temos uma atenção à repressão, né? E nesse aspecto, o plano também é importante porque ele amplia a articulação para que nós maximizemos, digamos, a nossa capacidade de ouvir e receber denúncias. Após o resgate, os trabalhadores recebem atendimento imediato, que inclui indenizações e acolhimento emergencial. O trabalhador escravo de hoje é aquele trabalhador infantil, explorado, né, durante a sua infância, sem acesso a uma educação formal, né, ou pelo menos deficiente, que acabou levando e colocando essa pessoa na condição de vulnerabilidade. Então, reintegrar um trabalhador escravo resgatado é um grande desafio. A rede de assistência social vem atuando em conjunto com também os atores de requalificação, aí o Senar, que compõe ali a COETRAI. Eles possuem um papel muito importante, a FUNTRAB, a FUNSAT, que hoje, não só o Mato Grosso do Sul, mas o país, né, passa por um momento muito interessante do ponto de vista econômico. Nós estamos numa situação de pleno emprego. Então, essa mão de obra, ela é uma mão de obra necessária, inclusive, para fazer com que as oportunidades que o Estado tem tido nessa transição econômica, de perfil econômico, possa ter mão de obra. Só que essa mão de obra precisa ser qualificada, né? E o trabalhador escravo, ele, até pela falta, efetivamente, de acesso à educação, é um trabalhador que demanda um olhar diferenciado, né? Você precisa, por exemplo, entender que os requisitos e os pré-requisitos para que ele seja requalificado não são os mesmos para os demais trabalhadores, mas senão a gente não consegue reinserir. É um grande desafio.
mas a gente está se propondo enfim, cumprir essa missão. Já o empregador flagrado explorando mão de obra em condições análogas à escravidão responde de forma administrativa, civil e criminalmente. Nós temos basicamente duas linhas, né? A linha individual, a esfera individual, na qual o trabalhador ele recebe entre 20 e 50 vezes o seu salário a título de dano moral individual, conforme já previsto na CLT, e temos também a reparação coletiva para a sociedade, né, que se não houver um êxito na composição extrajudicial, nós pedimos um dano moral coletivo e também a expropriação das fazendas nas quais forem flagrados for flagrado ali o trabalho escravo. Então, nós temos basicamente essas dimensões e, no âmbito da fiscalização do trabalho, que coordena esses trabalhos repressivos, né, há também, além da imposição do pagamento de verbas rescisórias, a inclusão desses empregadores na lista suja. E mudando de assunto, cada vez mais as pessoas estão preocupadas com a saúde mental, mas esse assunto ainda é tabu para milhares de pessoas. E por conta disso, deixam de procurar ajuda, que é fundamental. No Rio de Janeiro, os jovens, por conta da vergonha e do julgamento, não procuram apoio para cuidar da saúde mental. Praticamente metade dos jovens cariocas já deixou de procurar apoio médico em saúde mental por vergonha ou medo de sofrer alguma espécie de julgamento. Apesar de cada vez mais presente no debate público, a saúde mental ainda enfrenta barreiras importantes para uma parcela considerável da população da capital fluminense. Cerca de 49% das pessoas entre 18 e 29 anos já deixaram de buscar ajuda profissional por receio de rótulos sociais. O dado expõe como o estigma ainda pesa na tomada de decisão, mesmo em uma geração considerada mais aberta ao diálogo sobre emoções e bem-estar. Ao mesmo tempo, a consciência sobre a importância do tema é alta, já que quase 80% dos entrevistados reconhecem que a saúde mental impacta diretamente a saúde física, o que evidencia um paradoxo entre informação e comportamento. Eles entendem a relação entre o corpo e a mente, mas quase metade não procura ajuda. Os mais jovens sabem que cuidar da mente é fundamental para a qualidade de vida, mas ainda encontra obstáculos emocionais, culturais e sociais para transformar esse entendimento em ação. A última edição do Jornal Toda Hora dessa madrugada fica por aqui. Acompanhe o nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Tenha uma boa manhã e até mais.